Nesse conteúdo aqui eu já te faço a seguinte pergunta, soldado, e se você puder contribuir no crescimento e desenvolvimento deste conteúdo aqui, deste exato vídeo, eu já fico muito agradecido por você deixar o seu comentário. A primeira pergunta é se você acredita em Deus ou não. Se a resposta sua no comentário abaixo for sim, eu te faço a pergunta: você já viu ele? A segunda pergunta que eu tenho para fazer é: você acredita se a Terra é redonda? Tem alguns estudos que dizem que a Terra é quadrada, e se a sua resposta for sim, Igor, eu acredito que a Terra é redonda sim, aí então eu te faço mais uma outra reflexão e pergunta para você refletir. Você já saiu para fora da nossa atmosfera, para algum outro planeta ou Marte, e viu com os teus próprios olhos que a Terra é redonda? Religiosos, alguns dizem que acreditam na vida após a morte, outros acreditam que não existe vida após a morte. Aos que dizem que não acreditam em vida após a morte, eu faço aquela seguinte pergunta, e naquele registro que está no livro dos cristãos, mais conhecido como Bíblia: o próprio Jesus, ele não veio ele não ressuscitou depois de não sei quantos dias lá, e tem uma outra passagem também que ele não ressuscitou Lázaro também? E aí? Igor, eu não acredito em Deus, eu acredito em alienígenas e tudo mais. E aí tem outras pessoas que vão dizer que não acreditam em alienígenas, que isso é coisa da nossa cabeça e que nada disso existe, tá? Aí eu vou te perguntar então, já que você disse que você não acredita em alienígenas, então por que existe a Área 51? Para você que não sabe onde é a Área 51, você pode jogar no Google aí. É uma área que fica, se eu não me engano, no Texas, eu acho. Num deserto lá nos Estados Unidos. Ultra, hiper, mega segura, que faz estudos de OVNIs e de coisas misteriosas, que já existem várias séries, relatos e documentários de pessoas que já trabalharam lá, que tem coisas ultra secretas lá, de coisas de outro planeta. Tem relatos também, não sei se você já viu aquele filme MIB, que aqueles homens de preto, realmente eles existem nos Estados Unidos. Alguns vão falar que acreditam, outros vão falar que não acreditam. Mas tem coisas na internet, e já vi alguns estudos na época daqui de Varginha, não sei se você já ouviu falar, questão do ET de Varginha. Alguns moradores naquela época, quando aconteceu aquele fenômeno do ET de Varginha, que parou o Brasil e o mundo também, disseram que vieram esses caras de preto, perguntaram ali o que tinha acontecido, entraram em contato com as pessoas que tiveram contato com esse contato extraterrestre e tudo mais, e que existem relatos de que esse filme MIB foi inspirado nesses homens de preto, essa seita, essa organização dos Estados Unidos ultra, hiper, mega secreta, e que o filme MIB foi inspirado nisso. Algumas pessoas vão dizer que acreditam, outras não, e tá tudo bem. E por que eu tô falando todas essas coisas aqui, cara? Porque é muito importante você que tá me vendo. Eu, pelo menos, sempre fui assim, e hoje eu vejo que eu segui o caminho correto de ser muito questionador em todas as coisas. Não existe uma verdade absoluta. Cada um tem entendimento, cada um fala uma coisa. E querendo ou não, nós somos moldados pelos ensinamentos dos nossos pais, pelo nossa tribo, nossa organização, nosso país que nós vivemos. E tem muita gente que segue as coisas que lhes são ensinadas como uma verdade absoluta. E não existe verdade absoluta. Tem pessoas que igual é passado para nós homens, né? Que temos que casar, que ter filhos e tal, e constituir família, e depender do INSS, trabalhar CLT a vida toda, e esse é o caminho, essa é a verdade absoluta, e você não pode desviar disso. Por que nós não podemos desviar disso? Por que eu não posso ser um cara solteiro? Por que eu não posso morar sozinho? Por que eu não posso empreender, ter minha empresa, não trabalhar CLT, trabalhar por conta própria? Porque eu não posso ser uma pessoa que não vou em igreja nenhuma, em templo nenhum, e seguir a minha fé, apenas os meus conhecimentos, os meus estudos? Por que eu não posso ser diferente desses que seguem a igreja, seguem tudo aquilo que seus líderes religiosos dizem, se casam, têm filhos, constituem família, talvez junta ou casa com uma mãe solteira, que às vezes a maioria dos líderes religiosos induzem certos homens a fazer isso? Por que nós temos que seguir à risca tudo que isso é pregado? Por que você não pode discutir? Por que você não pode questionar? Desde os meus tempos de escola eu sempre fui muito questionador. Um exemplo bobo, cara,
nunca entrou na minha mente porque a gente estuda geografia, porque a gente estuda física, porque a gente estuda química, aquelas coisas todas da tabela periódica, que é isso, que é aquilo, cara. Isso aqui não vai me fazer ganhar dinheiro, cara. Religião, ensinamento religioso, tal. Porra, por que eu estudo isso aqui, sendo que talvez a minha religião, da minha família, não é isso, não é o cristianismo, não é o evangelho? Por que eu tenho que estudar isso aqui? Por que eu tenho que estudar a história de outros países na aula de história, sendo que eu nunca morei nesse país, talvez eu nunca na minha vida vou lá? Por que eu não estudo aqui a história do Brasil, dos índios, de como tudo começou? Estudamos mais história de europeus do que as nossas próprias histórias. Eu chegava para os meus professores e começava a questionar, e em cima das minhas perguntas ali, eles se embolavam, eles não conseguiam me responder. Até que eles perdiam a paciência e davam uma resposta que uma vez um professor meu disse: porque é isso e aquilo e tem que ser isso e pronto, acabou, você não tem que questionar. Não sei se você já passou por isso. E a sociedade odeia essas pessoas assim, as pessoas questionadoras, que não seguem a manada, que querem saber mais da criação do mundo, se existe Deus mesmo, se não existe, se a Terra é redonda mesmo, se não é, se somos só nós mesmos que estamos no universo, ou se tem outros alienígenas, se existem naves espaciais mesmo, ou se já mentiram para nós a vida toda, esse negócio de igreja, de Bíblia, de puta que pariu, tudo, enfim. O que eu tô querendo passar nesse vídeo aqui, cara, pra você? Cara, é muito importante você ter a mente aberta para informações diferentes daquela que se ouviu uma vida inteira. Tem gente que é a favor do socialismo, tem gente que é a favor do capitalismo, sistema mais capitalista, ou do socialismo, outros são comunistas, outros são não sei o que, outros são da esquerda, outros são da direita. Tá, as pessoas que são da direita estudaram a esquerda. As pessoas que são da esquerda, militantes, estudaram a direita. A maioria das pessoas não. Foram moldados numa doutrina que tem que seguir aquilo ali, mas tá, vamos ouvir o outro lado, certo? É céu e inferno e tal, beleza, cara. Tá, vamos então seguir o que é ensinado pra gente, tal. Tiveram a rebelião dos anjos ali no céu, Lúcifer entrou na mente dos outros anjos. Eu sempre tive esse questionamento. Mas você não pode conversar isso com os líderes religiosos, não, porque eles vão se embolar ali, vão chegar um momento que vão falar: você tem que seguir o que foi ensinado, pronto, acabou. Mas depois eu comecei a ler vários livros e tudo mais, e buscar conhecimento. Eu sempre questionei isso, cara, baseando naquilo que é ensinado para nós, né? Os anjos caídos, Lúcifer se rebelou lá, queria tomar o lugar do Deus maior. Tô falando em português claro aqui, é objetivo, tá? Aí ele fez a cabeça e convenceu os outros anjos ali para ir com ele e tal. Aí o Deus maior descobriu e expulsou ele do céu, tá? Mas por que Lúcifer se rebelou contra o Deus maior? Será que Lúcifer é tão errado assim? Foi tão errado assim? Será que o Lúcifer não é o certo e o Deus maior era o errado? Será que, como os evangélicos ali, né, os protestantes viram alguma coisa que ele não estava concordando ali no céu, talvez, e ele quis melhorar, enfim, e aí o Deus maior se rebelou e mandaram ele embora do céu? Será que ele é tão errado assim? Será que talvez o Deus maior não pode estar errado e o Lúcifer certo? Eu sei que muitas pessoas nunca se questionou sobre isso. Esse é o último exemplo que eu dou, tá? Para encerrar o vídeo e não ficar muito grande. E o que eu tô querendo passar nesse conteúdo? Cara, tenha suas opiniões, sim. Não siga a manada. Mas também ouça outras opiniões e outras ideias de outros tipos de pensamento. Não siga uma verdade que foi ensinada para você desde que você nasceu, pelos seus pais e principalmente pelo seu país e a cultura que você vive, como uma verdade absoluta, entendeu? Porque nada é absoluto. A verdade, a certeza, ela não existe, entendeu? E você seguindo essa linha de pensamento, você tem menos chances de errar do que quando você segue uma verdade absoluta. Se a verdade absoluta é casar, ter filhos e tal, tá, será que eu não estou fazendo isso errado? Não. Será que eu não vou estar errando assumindo a mãe solteira? Será que eu não vou estar errando em estar querendo construir uma família naquele momento? Em viver a vida inteira na aba dos meus pais? Em seguir tal religião? Qual religião é a certa?
Nós não sabemos. No fim de tudo, ninguém sabe de nada. E poucas pessoas admitem isso. Ninguém sabe se Deus existe realmente. Ninguém sabe se os cristãos são certos. Ninguém sabe se os evangelhos são certos e os cristãos católicos errados. Ninguém sabe se o espírita é o certo e o cristão, o evangélico, o que segue o indianismo, o judeu é errado. Ninguém sabe se o judeu é o certo e os outros que eu citei aqui, espírita, cristão e qualquer tipo de outra religião, estão errados. Ninguém no fim sabe de nada, cara. Então assim, a verdade absoluta ela não existe. Então assim, nunca vai sempre uma certeza absoluta. Sempre questiona o tempo todo, cara, o que a sociedade quer implantar na sua mente para você seguir uma doutrina, uma manada. Eu falo de tudo, questão de emprego, CLT, religião, relacionamento, céu, inferno, Deus, tudo, entendeu? Tudo que eu citei aqui, tem muitas outras coisas mais que eu não citei. E se você lembrou de alguma outra coisa que é ensinado pra gente e dizem que temos que seguir isso ao pé da letra, deixa no comentário aqui. São muitas coisas, cara. A verdade absoluta ela não existe, ninguém sabe no fim de nada. Então, tenham suas opiniões próprias, crie suas próprias opiniões. Não siga uma verdade que foi ensinada para você como uma verdade absoluta, que a certeza, não existe a certeza, nada é o que é o certo. Nós não sabemos, estamos aqui nesse plano para aprender. E você fica menos refém quando você procura os seus próprios conhecimentos, lê o que você tem que ler, os seus próprios entendimentos, que aquele ser humano que não busca conhecimento, entendimento, em leituras, em pesquisas, ele fica refém daquela pessoa que tem o real conhecimento. E quais são os tipos de conhecimento, de informação que chega para nós atualmente? Antigamente era só televisão, né? Fechada ou aberta, de tubo. Hoje nós temos internet, temos o rádio, redes sociais, enfim. Então quem que detém, quem que molda a sociedade é quem tem a informação e domina os portais de acesso, de divulgação dessa informação. Exemplo, quem solta as informações para a mídia, para a televisão, para a internet, para os jornalistas, enfim. Mas na verdade você acha, será que realmente eles estão soltando o que é realmente a verdade? Igual na Coreia, se eu não me engano, é tudo controlado, o que é passado para a população através dos veículos de mídia, entendeu? Você já parou para pensar se o que nós recebemos de informação da internet e da nossa televisão e todos os outros veículos que nós temos de comunicação, será que o que eles estão passando para a gente é realmente a verdade? Dos fatos concretos? Tá entendendo o que eu tô querendo te dizer? Então, cara, saiba muito filtrar a informação que você tem, que é ensinado para você, porque na verdade você pode estar indo por um caminho errado, pensando que está indo por um caminho certo. É um papo meio doido aqui, mas eu espero que você esteja entendendo. Se você está entendendo, deixa um comentário aqui sobre isso que eu tô falando, entendeu? E já pensou chegar no fim da sua vida? Vamos dar um último exemplo aqui para encerrar o vídeo. Talvez você é um cristão, um assíduo, um evangélico, católico, enfim. Viveu sua vida toda acreditando naquilo ali, certo? Aí no final da sua vida você chega e vê que aquilo tudo ali é mentira. Já vou pensar nisso? Eu penso nisso constantemente. Imagina você no fim de sua vida e você descobrir que tudo que foi ensinado para você de religião, qualquer outro tipo de coisa, é tudo mentira. Já parou para pensar nisso? É uma coisa muito doida, né? Já parou para pensar se nesse exato momento que você está vendo esse vídeo agora aqui, ó, pousa uma nave espacial ali, ó, no meio da Praça 7, todo mundo da cidade de Belo Horizonte está vendo, certo? A religião cai por terra nesse exato momento. E quantos seres humanos passaram nesse plano, foram desvividos, nasceram e foram desvividos, eram a passagem, acreditando na parada, talvez morreram enganados. Estou falando essa questão de religião mais para dar um gancho, que são coisas polêmicas que muita gente tem medo de falar. Mas eu não tenho, sempre fui questionador disso e sempre tive muito aberto para tudo. E tenho meus estudos aqui e tudo mais, estudos ufológicos, de religião, enfim, não fico preso e nem refém a nada, em nenhum tipo de alienação. Resumindo, não seja uma pessoa alienada, cara. Busque seus conhecimentos para você não ficar refém de quem repassa os conhecimentos para a massa, certo?
E você sendo assim maleável e tá aberto a todos os tipos de informações, é claro, filtrar o que é necessário e interessante, você tem menos chance de errar, cara. Menos chance de errar. A verdade absoluta não existe. E talvez posso dizer que o ser humano nunca vai saber o que é. Deixa no comentário o que você achou desse tipo de conteúdo. Nem sei que título que for dar esse vídeo. E nem sei que dia que eu vou subir não, mas é isso aí. Vou ficando por aqui, deixa seu comentário o que você acha. E é isso aí, cara. Tenha suas opiniões, busque seu próprio conhecimento, não fique refém de conhecimentos passados de outras pessoas, que talvez você pode estar seguindo um caminho errado, achando que é um caminho certo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.